aí, Fernando? Entrei um pouco antes aqui para criar uma enquete. Se tiver alguma dúvida, pode escrever, tá? O Vitor também já chegou aí. Pessoas, José Júnior chegou, legal. Acho que a gente já está com um quórum bacana aqui. Eu vou, eu vou começar falando no geral, como eu sempre faço, mas eu já fiz muitas lives sobre genética. Então, eu vou falar de novo de genes dominantes, gene recessivo, ligado ao sexo e tal. Vou dar uma palhinha aqui, eu acho que de 2 minutinhos só, tá? E eu gostaria de receber as perguntas de vocês, tá legal? Então, tô vendo aqui que o pessoal já está escrevendo. Então, deixa eu ver aqui se já tem alguma, que daí eu já dou o tom aqui, ó. Opa, Rodrigo já perguntou aqui. No caso de cruzamento entre aves de outras cores, tipo galo preto, gigante negro com galinha vermelha, qual sai predominante? Então, legal, Rodrigo. Eu vou pegar essa tua pergunta aqui, aí vou voltar atrás um pouco, fazer uma explicação, e aí eu já respondo ela na sequência. O que acontece? Nas galinhas, a gente tem um gene que a gente chama gene primário, cor primária. O que é? É um gene que é chamado de E-locus. Por que o E, a letra E? Locus é onde o gene fica lá no cromossomo. Por que a letra E? O gene mais dominante dessa sequência chama em inglês Extended Black, ou seja, preto estendido. O que esse gene faz? Esse gene, ele mescla o marrom com o preto. Então, nós temos 5 categorias. A mais recessiva é o trigo, depois vem para o brown, marrom, depois vem para o selvagem, depois vem para o birchen, que inclusive é nome de cor, e aí a mais dominante, o Extended Black. O trigo, ele é o mais claro, ou seja, tem mais do pigmento vermelho, amarelo, castanho, que é a felmelanina, do que do pigmento preto, que é a eumelanina. Então, conforme vai subindo, nós temos a Extended Black, que tem mais preto. Para eu saber o gene que está no animal, eu olho o pintinho de um dia ou a galinha. Tá? O galo não dá para saber direito. O galo adulto, né? Aquele pintinho que geralmente nasce todo branco ou todo amarelinho, ele é o trigo. O pintinho que já nasce um marrom bem escuro, não é o chocolate, que é um gene à parte, mas o marrom bem escuro é o brau. O pintinho que nasce com estrias é o selvagem. O que nasce preto, só com a barriguinha ali, pertinho do umbigo, amarelinho, é o birchen. Geralmente o birchen tem a cara marrom, tá? Mas geralmente, não é regra. E o Extended Black, ele nasce preto com todo o ventre amarelinho ou branquinho. Então, a gente chama de pinguim, tá? Porque ele tem um ventre branco e tal. Então, se eu pego, agora respondendo a pergunta aqui do Rodrigo Neves, se eu pego esse gigante negro de Jersey, que é Extended Black, ok? Se for raça pura, e cruzo com uma galinha vermelha, se essa vermelha for trigo, vai sair 100% pintinhos pretos. Esses pintinhos, quando o preto, o Extended Black, né, eu vou chamar aqui de preto dominante, para falar o português, tá? Então, preto dominante, ele vai dominar o branco, vai dominar o trigo. Então, ele vai ser predominantemente preto. Só que, como ele é heterozigoto, ele não vai dominar 100%. Aí, o pescoço vai ser vermelho. Então, a gente vai ver galos e galinhas pretos com o pescoço vermelho. Se o galo, ele tiver, se os animais, né, tiver outros genes que vão influenciar na felmelanina, esse galo é possível que tenha as costas também vermelho, amarelo ou prata, e vai depender de outros genes, tá legal? Então você vai ver realmente animais bem pretos com esse pescoço vermelho. Uma outra coisa que a gente vai conseguir ver nos galos também é o ombro, que a gente chama de bola da asa, vermelho, tá? Porque geralmente as galinhas vermelhas, ela tem um gene que chama vermelho autossomal, que é uma felmelanina diferente do ligado ao sexo.
Bacana? Então vai sair essa proporção não, perdão, essa predominância do preto. Legal, a Kelly entrou, Pablo também. Ó, Janaína. Beleza, Janaína? Janaína está cansada de me ver, né? É aluna do curso de liderança. Beleza, então um exemplo aí e tal. Ficou costas vermelhos e ele todo preto. Legal. As costas vermelhas é genes que a gente chama de extensores de vermelho. Tá? Aí tem Mahogany, que é o principal. Esse vermelho autossomal também, ele tem influência que dá a bola na asa. Tá? Pode ser. Agora, o pescoço era para ter sido vermelho. Enfim, com alguns traços. Tá? Então, acabaram as perguntas? A galera tá com dúvida aí. Costa vermelha e todo preto. Bacana. Bom, só reforçando, gente, tem uma enquete aí, se vocês puderem responder, por favor, só para eu ter uma noção. Vou pegar uma pergunta aqui que saiu no grupo de WhatsApp que eu participo. O rapaz colocou um galo que parece ser trigo, tá? O camurça, tá? Com uma galinha branca. E falou, qual que é a proporção? Será que sai camurça e tal? Deixa eu explicar um pouco o que é o camurça. Camurça é a interação de basicamente 5 genes, além do trigo, que eu acabei de falar, tá? Embora o camurça ele pode ser trigo, pode ser o marrom e pode ser o selvagem, o camurça mais bonito é o trigo. Por quê? Porque o selvagem e o marrom, eles vão dar um vermelho mais escuro, um tom de vermelho, aquele castanho mais escuro no pescoço e na garupa, nas costas e tal. Então o trigo é mais bonito. Além disso, ele tem um gene que é chamado gene do padrão, que é o gene que permite a pena ter desenhos internos. Sem esse gene, a pena é toda de uma cor. Ou toda vermelha, ou toda preta, ou toda branca. Tá? O buff, por exemplo, ele não tem esse gene. Então, é o gene do padrão. Um gene chamado melanótico, que ele vai fazer com que a eumelanina fique mais concentrada, por isso que o desenho fica muito mais bonito. Um gene chamado Dark Brown. O Dark Brown, ele é um gene muito parecido com o Columbia, que é da raça Slide, por exemplo. Pescoço preto, cauda preta, corpo branco ou corpo vermelho. Que tem na Embrapa 051, Brahma Light, enfim. E tem o gene Columbia, que é esse que eu expliquei e tal. Dark Brown e Columbia são parecidos. Então, o Camurça tem esses genes. Tem o gene do trigo. Só que, se tiver esse gene, ele vai ser igual a Sebrights, certo? Com aquele contorno de laceado simples. Preto. Então, ele precisa de um quinto gene, que é o branco dominante. O branco dominante é um gene que ele pega, aí ele cancela a produção de eumelanina. Então, onde seria preto, vai ser branco. Então, se a gente olhar os animais camurça, eles são basicamente não, exatamente o laceado simples, tá? Sem o preto trocado por branco. O branco daquela foto que ele mostrou é muito possível que seja uma branca recessiva. O branco recessivo, ele mascara todas as cores, marrons e pretos. A gente não sabe o que está por baixo. Então, se você pensar um animal que tem 5 genes, mesmo sendo 5 genes dominantes, tá? E você cruza com um que você não sabe o que é, bagunça tudo. Então, dificilmente vai sair o camurça que ele gostaria que saísse. Camurça é uma cor difícil, tá? Bem difícil mesmo. O Rodrigo falou pescoço também, bacana. Então é isso mesmo. É o Label Rouge com o Gigante Negro, eu imaginei. Até Label Rouge, deixa eu dar uma falada aqui também. Label Rouge foi o nome dado aí por nós brasileiros para as galinhas vindos da França. Tá? O que acontece? Quando o Brasil começou a vender esses caipiras melhorados, a principal empresa no mundo, que é também hoje, chama Sasso, que é uma empresa francesa. Então, ela que exportou aqui para a gente as matrizes. Lá na Sasso, lá na França, o que a gente conhece por caipira, colonial, tem outro nome, o pessoal usa muito no Nordeste,
Lá eles chamam de selo vermelho, que é Label Rouge. E aí, quando veio, eles trouxeram essa nomenclatura, Label Rouge. E aí a gente começou a chamar de Label Rouge. Alguns chamam de Label, ok, no nosso Tupiniquim, tá valendo, tá? E aí algumas empresas patentearam esse nome aqui no Brasil, e elas vendem, tem ovo, o pessoal fala de Label, né, Label Rouge e tal. Mas eu imaginei que foi esse cruzamento mesmo. Sim, o Fernando está perguntando aqui, é um gene que faz nascer pena nos pés da Brahma? É um gene curioso, tá? Porque é o seguinte, ele é um gene recessivo. Só que esse gene recessivo, quando eu cruzo um animal Brahma, pena no pé, com outra galinha sem pena no pé, era para sair todos sem pena no pé. Só que o que acontece? Muitos animais são portadores desse gene recessivo. E esse gene, ele tem uma característica que é igual o polidactilia, que é aquele quinto dedo que tem nas sedosas e tal. Ele pode existir no animal, mas ele não se expressa. Então, às vezes, você tem um animal que tem o gene pena no pé, mas não se expressa com o gene pena no pé. E, além disso, tem uma variação enorme da intensidade da penetrância, que chama, que é o nome correto, da penetrância desse gene no animal. Então, vai ter só uns canhãozinhos de leve, até uns brahmas bem bonito, que sai até da coxa. Aquele gene que sai da coxa para fora chama Vulture Rox. Eu não sei o nome aqui no Brasil. É um gene diferente do pena do pé, mas eles estão ligados, tá? Quando tem os dois no animal, potencializa as penas no pé. Bacana? Então é um par de genes só faz nascer pena no pé. Vou ver aqui, Edilene entrou. Beleza, acabaram as perguntas, o pessoal tá meio mole com as dúvidas aqui. Mas bacana, então. Uma outra coisa que eu preparei para vocês aqui, deixa eu deixar aqui para aparecer as perguntas, é a diferença dos dois tipos de branco. Tá? Tem o branco recessivo. O branco recessivo, ele apaga todas as cores, como eu já falei, e por ele ser recessivo, o pai e a mãe, os dois, ou tem que ser branco, ou tem que ser portador do recessivo, certo? E aí ele apaga todas as cores. O branco dominante, ele só apaga o preto. Só que nós temos o gene, que é o prata e o dourado, que é ligado ao sexo, que o prata ele apaga a feomelanina, que é o dourado. Então, às vezes, você tem um animal totalmente branco, tá? Só que ele é branco dominante com o prata. E aí ele sai todo branco. E o outro animal que ele é recessivo, todo branco. Quando você cruza dois animais todos brancos, a expectativa é de quê? É de nascer animais, 100% animais todos brancos. Só que nasce a metade palho, red palho, que é aquele por causa do branco dominante, viu? Vamos ver aqui, o Papo tá falando que não acabaram as perguntas, né? Às vezes demora a sair para mim, viu, pessoal? Tem um delay aqui. Tá, o Luciano. Eu comprei um lote de GLZ e a Banquiva. E uma fugiu no quintal e botou no mato. Acontece. E ontem. Peraí, deixa eu descer aqui. E ontem me deparei com a novidade: a galinha apareceu com 4 pintinhos. Legal isso. E só tem um galo para 105 galinhas. Será que esses pintinhos têm a mesma qualidade do galo, também as LZ e tal? Vamos lá, Luciano. Eu vou responder no geral, mas eu quero entender o que você está chamando de qualidade, tá? Bom, uma coisa que pode acontecer é esse galo ser o pai desses 4 pintinhos. Outra coisa que pode acontecer, se ela está no mato, dependendo do tamanho do seu local, não sei se é chácara, casa, o que é, ela pode ter cruzado com um galo do vizinho, então, que acontece bastante. Bom, as características, deixa eu ver se você falou aqui, uma fugiu do quintal, não sei se foi Banquiva ou GLZ, tá? Mas vamos supor que seja Banquiva. As características vão ser metade da fêmea, metade do pai.
Só que tanto a GLZ quanto a Banquiva, elas são híbridas. Tá? E o fato de ser híbrida significa que elas não vão passar as características da forma que ela tem. Legal? Então, dificilmente vai sair, vamos supor que se ela for ZLZ, cruzou com mais ZLZ. Dificilmente sai um ZLZ puro, tá? A não ser que seria aí os pais e tal. Então, ela vai sair, esses 4 pintinhos, eles vão sair com características dos pais, do galo e da galinha, mas não vai ter aí o mesmo índice de produtividade e tal. O que acontece muito com a gente, muito, muito mesmo, a gente considera características aquilo que eu estou vendo. Só que uma parcela muito pequena dos genes eu vejo. A maior parte dos genes eu não consigo ver. Eu só consigo ver quando expressa no animal. E a maior parte desses genes que estão escondidos são de características qualitativas, perdão, quantitativas, que é difícil de medir. Tipo, uma Embrapa bota, sei lá, 280 ovos por ano. Não é muito, 250 ovos por ano. Uma Isabral coloca 280 ovos. Então, vamos supor, são 2 fêmeas, claro, mas vamos supor que eu consiga fazer essa mistura de genes, que eu consigo o macho da Embrapa, o macho da ZLZ e cruze. Eu arriscaria, olha lá, uma linha com 250 ovos, outra linha com 280 ovos. Acreditaríamos que seria a metade, então 265 ovos. Eu arrisco a dizer que essa cria, na média, vai ter em torno de 200 a 220 ovos. Legal? Porque a qualidade, as características, elas têm que ser heterozigotas. Quando eu cruzo 2 linhas híbridas, vai sair animais metade heterozigoto para um gene, homozigoto para, sei lá, da mãe, homozigoto para o pai. Só que eu estou considerando um gene. Vai ter 100 genes. Então, quando você multiplica 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 100 vezes, é a proporção de animais que vai sair com o mesmo padrão dos pais. Então, se a qualidade for isso, não vai, tá? Opa, o Ayrton dando boa noite aqui. Os comentários hoje estão me pegando aqui, cara. Tá dando uma travada. Travou. Grande dono, boa noite. Depois dele, tem alguma? Aqui tá aparecendo 2 comentários, mas eu não vejo. Pessoal, se alguém fez aí, por favor, refaça. Aparecer aqui. Não apareceu não, eu fiz foi voltar. Leandro Cardoso, grande mestre, boa noite. Então, Leandro dando boa noite, o Ayrton dando boa noite, boa noite. Bom, eu achei que o pessoal da genética ia vir com mais dúvidas. Pablo, cadê suas dúvidas, cara? Bom, se não tiver dúvida sobre genética, alguém quiser falar aí de dúvidas em geral, pode mandar, tá? Não apareceu nada aqui. Deixa eu trazer uma questão. A Aya chegou aí. Frio no Mato Grosso do Sul, Aya? Uma questão bastante relacionada ao frio, tá? Tem muita gente falando, minhas galinhas estão com frio, galinhas estão com frio e tal. Geralmente, galinha que tem problema com frio são as galinhas índias, tá? Índio gigante, índio de briga e tal. Todo o resto prefere o frio que o calor. O cuidado que vocês têm que ter é frio com umidade. Isso acaba com as galinhas, tá legal? Eu não tô. Se tem pergunta, eu tô conseguindo ver, não. Ah, tá. Fala dos genes ligados ao sexo. A gente tem 2 Fernando Cardoso aqui. Legal. Bom, genes ligados ao sexo. Vamos lá. Nas aves, um macho, ele tem 2 cromossomos sexuais, par de cromossomo, que tem o mesmo tamanho. A galinha tem esses cromossomos com tamanho diferente, certo? O cromossomo é realmente desse jeitinho mesmo, parece um bastão. Essa parte do gene menor, do cromossomo menor, que é do mesmo, que pega aqui com o cromossomo maior,
ela age como cromossomo autossômico. Todos os outros cromossomos da ave são do mesmo tamanho. Todos os mamíferos também, tal. O sexual é diferente. Esse pedacinho aqui, que no caso das aves, que o macho tem a mais, chama de cromossomo sexual. Os genes que estão ali são genes ligados ao sexo. O que que acontece? Por ser gene ligado ao sexo, a expressão é diferente. Por exemplo, aí no galo chama ZZ e na galinha chama ZW, menor chama W. O gene barrado, que é o gene mais conhecido, carijó, pedrez e tal, que é o gene mais conhecido ligado ao sexo. Ele está nesse pedacinho aqui de cima do cromossomo. Então, se eu pego um galo que tem as duas pontinhas do gene, do cromossomo, que tem um gene lá, barrado, um galo barrado, e cruzo com uma galinha que não é barrada, não importa a cor dela, todos os filhotes, 100% dos filhotes, macho e fêmea, vai ser barrado. Tá? Por quê? A galinha vai receber o cromossomo Z do macho e o W da mãe, que não vai interferir. Então, ela vai ser barrada. Os galos, os machos, vão receber o cromossomo Z, que tem o gene barrado do pai, e o outro cromossomo Z da galinha, que não tem o gene barrado, mas o cromossomo, o gene Z é dominante, vai dominar, o animal vai ser barrado. A grande sacada é o cromossomo, o gene sexual dominante está na fêmea. Aí eu consigo fazer, inclusive, sexagem no primeiro dia. Se eu pego uma galinha barrada, Plymouth Rock, qualquer raça, vira-lata, não importa, barrada, e cruzo com um macho não barrado, claro, vamos tirar os brancos que vão interferir e tal, mas enfim. Se eu faço esse cruzamento, o gene barrado está no cromossomo Z. O cromossomo W não tem o gene barrado. Significa que, como é a galinha que é barrada, todas as fêmeas não vão ter o gene barrado. Perdão, todas as fêmeas do cromossomo daqui vai para o macho, tá legal? Vai virar fêmea, me confundir vocês também. Bora voltar. A galinha tem o Z, o cromossomo Z e o cromossomo W. Quando ela for produzir o ovo, o cromossomo Z não vai ter gene barrado, e o cromossomo W não vai ter o gene barrado, e o cromossomo Z vai ter o gene barrado. Significa que as fêmeas vão nascer não barradas e os machos vão nascer barrados. Se for um animal preto escuro, eu consigo sexar no primeiro dia, porque ele vai nascer preto, com a nuca, aquela mancha clara, amarelinha ou branquinha. Tá legal? Então vamos lá. Gene ligado ao sexo dominante nas fêmeas, eu consigo sexar no primeiro dia. Uma outra coisa, uma fêmea prata, não necessariamente branca, mas uma fêmea prata, tá? Com macho dourado. Quando eu cruzo, todas as fêmeas vão nascer douradas e todos os machos vão nascer pratas. Também separo no primeiro dia. Em essência é o seguinte, a galinha, se ela tiver o gene dominante, os filhos machos vão ter e as filhas fêmeas não vão ter. Tá legal? Essa é a grande sacada dos genes ligados ao sexo. Fernando, eu me dei uma embananada. Deu para entender? Ou ficou confuso? Tá, bom para vinho. Aqui em Brasília ainda está meio quente. Então vamos lá. Provoquei o Pablo, né, Pablo? Vamos lá. PG, que é o gene do padrão. Pattern gene. O ML, que é o gene melalótico. O CO, que é o Columbia. E o DB, que é o Dark Brown, gera o laceado simples. O laceado simples, ele só fica perfeito nas penas do corpo dos machos, tá? E na fêmea toda. Para eu ter um animal todo laceado simples, como o Sebrights, eu preciso colocar o gene chamado de empenamento feminino. Se vocês olharem Sebrights, aquelas penas de macho do pescoço e das costas não vai ter, nem aquelas duas penas principais da cauda.
Então, fica um laceado simples, perfeito. Tá joia? Se eu não tiver o gene penamento feminino, ele vai ter os galos, vai ter no corpo, tá? Do peito, costa, lateral, costas não. Vai ter o gene laceado simples, o resto não. Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Tem que ter esses 4 genes, tá? Se você tirar o Columbia, por exemplo, ele vai ter um laceado duplo, legal? Se você tirar o Dark Brown, ele vai ter aquele gene que é 3 laceado, eu não sei como é que chama isso. Muita gente associa ao perdiz. Então, tem que ter esses 4 genes. Os 4 são dominantes, então basta ter uma dose de cada um para o animal ser laceado. Vai ficar de ouvinte. Legal. O Pablo, eu tenho um galo Spangle cruzando com um Light, por exemplo. Consigo espalhar o gene do laço simples? Cara, eu acho que não, tá? O Spangle ele também tá nesse... Não, vai dar. Vai dar um laço simples, sim. Porque é dominante. Só que ele não vai ter um padrão bonito. Tá legal? Mas vai dar, sim, o laço simples. Qual que é o cuidado nesse caso? É o Columbia, como o Columbia ele vai estar mais forte, ele pegar todo a eumelanina e jogar para as pontas. E aí você vai ter um galo, um animal, que nas pontas vai ter ali alguma coisa de laceado e o corpo todo branco, todo amarelo. Mas vai dar assim um laceado, tá? Se você pegar 2 fios e cruzar entre si, aí tu já vai ter um laceado simples melhor. Bacana? Aqui, se tem mais. Opa. O Spangle só não possui o Columbia. Isso. É isso, é isso. Só que se o Spangle for puro, 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 tá legal. De pai e mãe, aí você vai conseguir legal. Porque como ele é dominante, você vai ter um animal Spangle, só que não vai ter aquele padrão perfeito se não for puro. Bacana? Eu não estou conseguindo descer muito isso aqui, não. Beleza. Criatório Silva entrou. Seja bem-vindo. Beleza. E o gene das cristas? Vamos lá, então. A gente tem, muito, muito comum, 2 genes, tá? Que vão interferir, sei lá, acho que 95% das cristas do animal. Esse gene é o seguinte: um produz a crista ervilha, o outro produz a crista rosa. Se eu não tenho nenhum desses genes, eu tenho um animal de crista simples, aquela crista normal mesmo, das galinhas de granja e tal. E os 2 são dominantes. Se eu tenho o gene crista ervilha, vai nascer crista ervilha. Se eu tenho o gene crista rosa, vai nascer crista rosa. Crista ervilha é uma crista bem pequena, tá? Centrada, ela tem geralmente 3, como é que chama? 3 cristas, né? Só que bem pequenininha. A crista ervilha, ela afeta a barbela. Então, o animal de crista ervilha tem a barbela mais curta. O animal de crista rosa é aquela crista bem grande, cheio de pontos, de botão. Como não afeta a barbela, ele vai ter uma barbela grande. Se o animal ele tem crista rosa e crista ervilha juntos, dá uma mutação genética, uma interação gênica, que produz a crista bola. Essa crista bola, ela vai ser minúscula e pequena se você tem 2 genes de crista rosa e os 2 genes da crista ervilha. Ela vai variar de tamanho se você tem, tipo, 2 rosa, 1 ervilha, ou 2 ervilha e 1 rosa. Quando você tem 2 rosas e 1 ervilha, a crista bola tem um furinho ou na frente ou atrás, mas geralmente na frente. 2 rosas e 1 ervilha. Se você tem 2 ervilhas e 1 rosa, essa crista bola ela tende a ser mais comprida e a ponta na parte de trás ela faz tipo um conezinho, tá?
Tem variação porque outros genes vão interferir. Aí a gente tem, fugiu o nome aqui, tem um outro gene que deixa a crista como se fosse dois chifrinhos, tá? Ele é recessivo e ele vai interferir em qualquer um do padrão de gene. Se tem ele, vai ter dois chifrinhos. O que acontece? Tem ele com crista, seria, vamos supor, crista simples, ele sai maior. Se tem ele e o animal tem a crista bola, ele vai sair menor. Tá legal? Essas são as variantes. Embora tenha animais que têm crista hiperdiferentes, são esses 4 genes que vão, na verdade são 2 genes, né, 4 possibilidades, que vão interferir. Tá? Algumas curiosidades. Por exemplo, o gene ervilha, ele é ligado, ele tem uma ligação de 60% do gene ovo azul. O que é ligação? Se eu cruzo, vamos pegar aqui uma galinha que tem o gene, os dois pai e mãe de ovo azul. Ela bota ovo azul, pura de ovo azul. Cruzo com um galo Wyandotte que tem crista rosa puro também. Eu vou ter uma proporção, aí vai sair 100% das galinhas crista rosa, botando o ovo azul. Se eu cruzo essa galinha crista rosa, botando ovo azul, com uma galinha qualquer, um galo, né, qualquer de crista simples, que não põe ovo azul, eu vou ter metade das galinhas de crista rosa botando ovo azul, metade das galinhas de crista simples botando ovo azul. Bacana? Segura. Se eu mudo esse cruzamento, eu pego uma galinha, tá, com ovo azul pura, e cruzo com um galo crista ervilha pura. Eu vou ter 100% das filhas crista ervilha botando ovo azul. Se eu cruzo essa galinha crista ervilha que bota ovo azul com um galo qualquer, pode ser o mesmo galo do cruzamento anterior, que eu tinha 50% rosa e azul, agora eu vou ter 60% rosa com ovo azul e 40% ovo de qualquer outra cor com crista simples. Tá legal? Então, se eu tenho uma galinha que bota ovo azul e quero selecionar suas filhas, e por acaso ela for crista ervilha, selecione as filhas com crista ervilha. Tá legal? Essa é uma curiosidade. A outra curiosidade com crista rosa que muita gente não leva em consideração, a crista rosa ela tem um índice de morte embrionária em torno de 7%. Significa que raças puras em galos, tá? Em função do galo, tá? Não é morte embrionária, não, perdão. Morte no primeiro dia, que é infertilidade, tá? Mas é morte nos 3 primeiros dias. Morte do blastoderma, se preferir. Se eu estou cruzando um galo crista rosa, 7% dos seus ovos vai dar infértil, não vai nascer pintinho. Tá legal? Tem um gene que isso para rosa, tá? Puro rosa. Tem um gene que impede o desenvolvimento, a gente não sabe como é que age, mas impede o desenvolvimento. Então, raças como Sebright e Wyandotte, que são puras de crista rosa, a gente tem uma maior mortalidade, geralmente nos primeiros 3 dias. Ok? Quero saber o que acontece. Opa. Tipo peça de ludo. Cara, eu sei que é alguma coisa da crista, mas eu não sei direitinho. Pena dourada entrou. A pena dourada e o Criatório Silva tem um Brahma Light na capa. Pessoal, algo acontece aqui. Será que acabaram as perguntas? Kátia, Luciano, que tem um aqui. Eu tenho uma capoeira perdiz. As ninhadas dela saem a metade da mesma cor que ela, independente do galo. Se você colocar um gigante negro nela, vai nascer 100% gigante negro. Tá? Às vezes, o galo que está colocando, porque o perdiz, lembra que tem os 5 genes do Eulopes, né? O perdiz está no meio. Ele domina brau e domina trigo. Então, dependendo do galo, se ele for perdiz, às vezes, o que a gente fala muito perdiz,
considerando aquela cor marrom, tá? E até uma coisa interessante, quando o animal ele é dourado, a gente chama de perdiz. Quando ele é prata, a gente chama de birchen. É a mesma coisa. Legal? A mesma coisa mesmo. Então, dependendo do que for, o gene perdiz, ele vai dominar aí a metade de outros genes e tal. Então, e é muito comum. E o perdiz, ele tem aquele gene PG que o Pablo colocou aí, o gene padrão, que é dominante. Então, é um gene razoavelmente forte. Por isso que está nascendo a metade. Se você conseguir colocar um galo. É claro que tem que saber como é que ela é geneticamente, tá? Considerando ela pura. Você colocar um galo buff, é possível que 100% nasça perdiz. Se você colocar preto, é possível que 100% nasça preto. Mas o perdiz ele tem uma força bem boa, falando de genética. Aí eu vou tentar mexer aqui de novo. Vou ver que o Pablo tem uma aqui. Marcelo Cruz entrou. Cristabola com dupla crista e ervilha. Fica parecendo peça de luto. Cara, eu não lembro direito como é com a peça de luto, não. Eu sei que ela tem uma bolotinha. Mas faz sentido por ser mais compridinha. O cara entrega a idade quando ele fala de luto. Aqui está aparecendo 2 comentários para mim, mas está travado. Não, é isso mesmo aqui, destravou. Pessoal, nós estamos com 40 minutos, estou vendo que algumas pessoas estão entrando agora. Manda pergunta aí, senão a gente encerra, tá? Ela tem ovos azuis e as filhas dela também estão botando ovos azuis. Bacana. O ovo azul ele é dominante. Então, dependendo da galinha, se ela tem tipo 2 genes do ovo azul, todas as filhas vão botar ovo azul. Se ela for heterozigota, né, só tem um gene, aí metade das filhas botam ovo azul, metade não. Eu tinha uma galinha índia, era bem caipirona mesmo, mas um padrão bem índio, que ela botava ovo azul. E eu fui chocando filhos e filhas e tal, e tive a infelicidade de nenhum sair com ovo azul. Eu estava justamente querendo o ovo azul, então perdi. Eu estou agora com 2 filhos dela, e estou na expectativa de herdarem o gene ovo azul. As filhas dele, né, que seria a neta da galinha, está quase para botar. É um vídeo, quem está acompanhando o canal, é um vídeo que eu mostrei um lote de 20 pintinhos. Tem filho deles lá. Estou na expectativa de ter ovo azul, senão vou ter que comprar raça de fora. Pois é, Pablo, se entregou aí, cara. Fernando Cardoso, o que você acha da inseminação artificial em galinhas? Vi um vídeo e achei interessante, pois às vezes é mais fácil conseguir o sêmen de um galo com o padrão que eu quero do que adquirir o galo. Fernando, a inseminação artificial ela é fantástica, tá? Você consegue colocar um galo para 50, 60 galinhas, então você dá uma amplitude para os filhos desse galo. Você consegue fazer cruzamentos que às vezes não seriam normais. O pessoal do Indigante está usando muito, porque o galo ele está muito grande, muito caneludo, e aí às vezes ele não consegue ficar em cima da fêmea. Então a inseminação artificial para índio gigante é fantástica. Só que eu ainda não conheço tecnologia de criopreservação, que é o congelamento do sêmen, para você transferir esse sêmen e tal. A não ser que você vai ali no vizinho, pega o galo dele lá, tira um sêmen, corre, aplica na sua. A grande distância eu não sei como é que seria possível. Agora, tecnologia boa para galos extremamente caros ou galos que vão ter dificuldade na cópula. Como a maior parte das criações o galo consegue cruzar e a gente não tem ainda aquele padrão muito gigante, é um galo de elite, um animal de elite, né? Então compensa. As outras raças, não sei. Tá? Até essas raças mais caras, a Imansen Mani, né? Não sei como é que fala,
manhã, semana, a casa está caindo aqui, que seria, justificaria em função do preço, você tem uma boa proporção, galo-galinha, então eu não vejo assim uma necessidade econômica e tal. Mas é bom. É bom, dá certo, muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. A dificuldade, que é dificuldade para mim, mas o cuidado é você pegar o frango e treinar ele para fazer a coleta. Se você mora no local ou vai todo dia, você consegue fazer isso tranquilo. Joia? Então um uso legal. Também queria uma galinha que botasse ovo azul. Comprei uma dúzia de ovo azul na feira. Felizmente, os 2 ovos azuis que tinham na caixa estavam dourados. É uma pena mesmo. Comprar ovo em feira é complicado, tá? Eu acho que até você, né, Aya, que postou, que comprou e tinha uns pintinhos e tal. E a gente não sabe o que que é, não sabe qual o padrão. Teve uma vez eu fiz um projeto com um criador lá de Goiânia, isso há muitos anos atrás, eu morava em Goiânia na época. E ele não tinha volume, ele vendia pintinho caipira e não tinha volume para poder comercializar. Então o que, que ele fazia? Ele passava nas propriedades rurais, comprando ovo e colocando para chocar. Como ele ia toda semana, ele tinha ovos novos. Só que aí o que começou de ter galinzé, frango de granja no meio, ele acabou se queimando, né? Então é uma roleta russa. Pode ser coisa boa, pode não sair. A Ave Fran tem um lote de galinhas comerciais de ovos azuis, são heterozigotas, tá? E eles só dão certeza de 80% de ovo azul, mas já está uma proporção boa. A GLZ, se eu não me engano, é ovo azul também, ou é Gris André? Não, GLZ é justamente da Avifran. A Gris também é ovo azul e tal, eu acho. Mas é comprar realmente a galinha para ter. O ovo eu acho fantástico. São difíceis de olhar na ovoscopia, você tem que colocar uma lâmpada mais forte. Mas é show de bola. Vamos lá de novo aqui na tentativa de descer as perguntas. O Marcelo cria o garnizé, tem uma galinha frisada branca. Eu queria ela para cruzar com o meu galo Sebright. Espera aí, Marcelo, que aqui está desfavorável. Será que eu consigo tirar filhotes com a mesma... Voltei tudo, eu não queria. Aqui. Será que eu consigo tirar filhotes com a mesma cor do galo Sebright prata? Vamos lá. É possível sair prata porque a galinha é branca. Se a galinha for branco dominante, como eu falei antes, é possível que saia alguma coisa de camurça. O laceado, que é o laceado do Sebright, vai sair, tá? Se o Sebright for puro. Mas não vai ser um padrão muito legal. Outra coisa que acontece, o gene empenamento feminino era dominante, então nessa primeira geração vai ter os galos com empenamento feminino. Na segunda geração já bagunça demais. Fixar vai ser difícil. Tá? Fixar essa cor vai ser difícil. Ela vai ter um laceado, com certeza vai sair mais bonito, porque o Sebright é muito bonito, tá muito bonito mesmo. E outra coisa, o frisado. O frisado é dominante. Geralmente os animais eles são heterozigotos frisados, tá? Que dá um padrão mais bonito e tal. Então a metade vai sair frisado, a outra metade não. O gene frisado dificulta o laceado simples, tanto na pena quanto a visualização do animal. Então vai ser um animal meio furta-cor, uma cor meio misturada. Mas apenas você vai ver o laceado sim, com certeza. Tá indo legal. Luciano, minhas caipiras estão arrancando muito pena umas das outras. Não é estresse, não descarto falta de nutrientes, mas não sei quais. Olha só, comer pena é uma prática normal de galinha, tá? As
Pessoas ficam desesperadas, a galinha pega uma pena no chão e come. Isso é absolutamente normal, não é doença, não é falta de cálcio, de proteína, nada. Legal? Então, esse é um ponto. O arrancar, a gente precisa entender o como está arrancando. Se é um canhão, aquela pena recém-nascida, é natural, porque ela fica inchada de sangue e essa cor mais escura, mais vermelha, atrai a atenção dela, ela acaba puxando e tal. Mas não é exatamente uma doença, tá? Nem uma falta nutricional e tal. O que poderia ser, vamos supor que a galinha esteja buscando nutrientes, é falta de proteína. Tá? Uma farinha de cálcio, de ossos e carne e tal, pode resolver o problema. Se você está dando ração balanceada, não é isso. É mais um vício do que um problema nutricional. Tá legal? Então não fique preocupado, muita gente fica. Na época de final de muda, início de muda, porque as penas estão caindo, e final de muda, porque as penas estão crescendo, eu recebo muitas perguntas. Fica tranquilo, tá? E a gente está na época de final de muda, então é perfeitamente normal e natural. Carla chegando. Boa noite, Carla. Importante que chegou. Será que nos outros pintinhos do mesmo produtor terei chance de sair uma galinha que bote ovo azul? É possível, tá? Essa possibilidade é em função de que, se ele choca os seus próprios ovos, pode ser que tenha um galo, filho de uma galinha do ovo azul, que seja portador do ovo azul. Então é possível, sim. Agora, o que acontece, viu? Eu acho que até comentei lá naquele seu post. As pessoas, cada vez mais, principalmente quem está produzindo ovo comercialmente, estão comprando aves híbridas para colocar no plantel. E aí, o que acontece? A galinha é do ovo azul, mas o galo é um galo qualquer. Então, isso é perfeitamente possível. Se for esse caso, não vai nascer ovo azul do ovo que não é azul, tá? O portador. Mas eu acho que é possível. Marca o pintinho, tá? A gente vai saber. Pablo aqui, Molted. Me falaram fora do Brasil se é possível fazer com cruza do indivíduo Molted com laceado. Vamos lá. Fazer com cruza do indivíduo Molted com laceado simples. Pablo, eu não entendi. Cara, é possível você cruzar um Molted com laceado simples. Agora vai ser o quê? Você fala sair um Molted? Porque assim, o Molted, que é malhado, é um gene recessivo, tá? E o que acontece? O que esse gene faz? Um animal de várias cores, por exemplo, mil flores e tal, ele leva na ponta da pena a ausência de qualquer tipo de melanina, então a ponta da pena fica branca. Ele tem uma barra de melanina, então a pena fica preta, e ele tem o resto da pena marrom. Esse é um molta padrão. Quando esse animal ele não tem a eumelanina, vamos supor um branco dominante, a ponta fica maior e o resto da pena fica marrom. Se ela tem o preto, mas não tem o marrom, então vai ser a ponta branquinha, esse traço preto e o resto da pena branca de novo. Para ter um molta, você precisa de dois animais molta. Tá? Não tem como, a não ser que seja um portador de molta e tal. Você precisa do gene do pai e da mãe para ter um animal molta. O laceado, o que vai acontecer? Ele vai dar uma desconfigurada nesse molta. E eu não consigo imaginar como ele vai fazer isso. Mas ele vai dar uma desconfigurada. O que vai acontecer? Peguei um molta e cruzei com um laceado. Beleza, 100% laceado, considerando os pais puros. Certo? E tirando também outros genes que possam interferir. 100% laceado, portador de molta. Você cruza dois irmãos. Você vai ter 25% molta. Esse molta vai ser, em algum grau, portador dos genes que formam laceado, e aí você vai ter aí uma variação de 1,16 avos, que nós estamos falando de 4 genes. O que isso vai acontecer, né, velho? Não sei, tá? Mas aí vai depender dessa análise de gene para gene. O PG vai dar um fator, o melanótipo outro fator, enfim, mas não
É mais possível que seja um Malta com esse padrão meio diferenciado. Eu clico aqui, aí eu volto tudo. Voltar. Nasceram 9 pintinhos. Acho que eu vi seu post, né? Acho que é esse mesmo. As minhas caipiras boto verde e azul. Bacana, Kátia. O gene verde e o gene azul é o mesmo. Se a galinha iria botar um ovo branco e tem um gene do ovo azul, ela bota ovo azul. Se ela iria botar um ovo castanho, vermelho, bege, enfim, ela bota o ovo verde. Um verde claro mais para azul é daquele rosadinho, daquele ovo mais claro. Um verde bem escuro ali e tal, daquele ovo bem escuro, mas é o mesmo gene. Não tem tratamento para isso, não? Não tem não, cara. Felizmente é padrão. O pior é quando começa a comer, uma come, a outra come, e aí vai. Eu já tive muito galo, pescoço emplumado, que parecia pescoço pelado. Porque na muda, a galinha começa a puxar e aí o galo não cresce pena, então ele fica sem as penas do pescoço. Gema dupla é acaso, tá? Não tem um gene específico de gema dupla, não. Acontece em períodos que a galinha está com uma alta produção. Então, lá naquele cachinho de uva, né, cachinho de gema que tem, a galinha produz muitas gemas e na hora de uma gema estourar para sair, ela rompe uma membrana, a pressão é tão grande que sai 2 gemas. E aí cai no infundíbulo e tal, e aí vai embora, vira um ovo de gema dupla. Galinhas que botam muito pouco, raramente vai ter isso. E acontece com galinhas mais velhas também, porque já está desregulada, e aí a variação, o hormônio varia demais, na hora de mandar uma gema para fora, vai 2. Okay? É puro acaso. Legal, pessoal. 56 minutos, eu comecei uns minutinhos antes. Pessoal, estou vendo aqui que está respondendo a enquete. Bacana. Estou perguntando isso porque eu estou voltando a dar uma atenção para a página e tal. Vocês viram que eu fiquei esse começo de ano bem ausente. Aí eu participo de um programa do Senai, da CNA, que me tomou muito tempo mesmo. Era 60 horas por semana. E aí eu fiquei ausente. Então agora estou voltando. Vocês viram que eu publiquei alguma coisa aí daquele blog antigo ainda, eu dei uma resgatada nele, dando mexida, vou voltar a escrever, vou voltar a fazer vídeo. Na verdade, tem algumas coisas filmadas que falta editar. E aí, uma coisa que eu vou escrever é sobre isso. Eu ia escrever sobre padrão de herança, mas coloquei aí para ver, então o padrão de herança ganhou. Tá? Ok, não tendo mais nenhum questionamento, mais nenhuma dúvida, eu acho que nós podemos encerrar. O que vocês me dizem aí? Fechados? Sanadas dúvidas? Eu achei que ia ter bastante dúvida de tema livre, porque muitas pessoas... tema livre, mas não... Foi bem genética mesmo, foi legal, foi bacana. Mas é isso. Pela página do blog, estou lendo quando dá. Bacana, legal. Na verdade, o vídeo ele é muito mais fácil, né? Para quem está assistindo. Agora, para a gente editar vídeo é muito difícil. Assim, eu né, não sou profissional da área, é muito gostoso, é muito legal, eu fico aqui, mas eu levo tempo demais. Então, escrever eu acho mais fácil, a revisão é mais fácil, enfim. Mas eu vou voltar a escrever uns posts lá, eu acho que é bem bacana. Beleza? Legal. Fernando satisfeito, Pablo dando parabéns. Então é isso, gente. O pessoal já está vazando. Obrigadão aí, eu vi que as pessoas aí do treinamento de liderança apareceu. Obrigado, não sei se ainda estão, não consigo saber quem está aqui. Mas obrigado pela presença de novo, legal? Não se esqueçam aí, qualquer dúvida, estou à disposição. O nosso curso continua valendo, está um pouquinho abandonado lá, mas está firme e forte.
Estou colocando coisa nova no curso, tá? Para quem já é aluno, acredito aí até início de julho vocês vão ter aí algumas surpresas. Bacana, gente? Então é isso, ó. Brigadão, boa noite. Obrigado, Lisa. Marcelo também gostando. Bacana, gente. Então, eu vi que muitos curtiram a página do Donas Homestead agora para participar da live. Obrigado aí. E até uma próxima oportunidade. Bacana? Forte abraço. Obrigado.